Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Diga isso pro teu irmão. Diga isso para uns 2, 3 irmãos aí. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Senhor. Abraça ele aí, irmão. Glória a Deus. Que bom. Vamos nos alegrar junto hoje aqui. Amém? Nós vamos nos alegrar juntos hoje aqui. Eu quero crer e eu creio mesmo que o Senhor tem um renovo de alegria para a sua vida hoje aqui nesse lugar. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque afinal de contas, irmãos, eu acredito muito que Deus não é um Deus preto e branco. Deus é um Deus dono de todas as cores, de toda a alegria, de todo o poder. E você é filho de Deus. Então eu creio que o Senhor tem um renovo de alegria para a sua vida aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias então. Dar continuidade ao nosso culto. Eu confesso para você que eu não sei se eu vou conseguir pregar com o notebook, tá? Tô meio enferrujado com isso. Faz muitos anos já, com o papelzinho e a Bíblia, né? Mas eu tenho escrito algumas coisas, irmãos, e já estou ensaiando ter coragem para vir com o notebook aqui faz tempo já. E aí eu não sei se eu vou dar conta, vamos ver, né? Nós estamos em uma série, amém? Qual que é o tema da série? Ainda tem aqui, ó. Vai apagar daqui a pouco, ou não? Pelo nome de Jesus, não? Amém. A gente está com um probleminha aí no projetor hoje. O tema da nossa série é Perdidos. E hoje eu tenho um tema aqui. A gente coloca a série. Esse mês nós estamos falando sobre perdidos. E a cada culto nós temos um tema, amém? E o tema de hoje é procure enquanto há tempo. Diga isso para o teu irmão. Procure enquanto há tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Hoje está quase tudo conectado aqui. Isaías 55. Versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos agora em Lucas 15. Nós falamos sobre Lucas 15 na semana passada, sobre as 3 parábolas. Falamos sobre a parábola do filho pródigo. Hoje eu quero ler do 8 ao 10. Lucas 15, do 8 ao 10, a parábola da dracma perdida. Diz assim: ou qual é a mulher? Todos abriram? Lucas capítulo 15. Jesus falando: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, nós te damos graças, Senhor. Mais uma vez nesta noite, nós estamos aqui na sua casa, Pai. E eu creio, assim como eu disse, Senhor, algo que está forte em meu coração, que há um renovo de alegria no meio da sua igreja nessa noite, Pai. Eu creio que há resgate, Senhor. Eu creio que há restauração. Eu creio que o Senhor vai mover
numa maneira muito forte aqui nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos colocamos à tua disposição, Senhor, faz em nós o teu querer, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Aleluia. Nós falamos a semana passada sobre a parábola do filho pródigo, né? Ou, como eu disse, né? A parábola de um pai amoroso e 2 filhos perdidos, né? E às vezes nós encontramos isso muitas vezes no meio da igreja. Pessoas que estão na casa de Deus, mas perdidos do propósito e da vontade de Deus. E às vezes, irmãos, nós falamos honestamente a semana passada, isso acontece nas nossas vidas. Às vezes nós é que estamos perdidos, ou nós que perdemos alguma coisa. E a semana passada eu falei sobre direção. Não sei se você se recorda, mas eu falei sobre direção, sobre qual é a nossa motivação, o que está nos dirigindo, qual é o nosso combustível, né? O que tem nos direcionado. Ou seja, eu falei sobre nós estarmos perdidos. Hoje eu quero falar sobre nós perdermos alguma coisa. Nós perdermos algo que é valioso, que é algo importante. Você perceba que nas 3 parábolas Jesus está falando sobre pessoas, está falando sobre pecadores, está falando sobre religiosos, está falando sobre alguém que se perdeu, mas nesta parábola ele coloca de uma maneira diferente. E nessa parábola também ele coloca de uma maneira, ele usa os personagens como se fossem as mulheres, né? Primeiro ele fala sobre as ovelhas, sobre o campo, trabalhador. Na terceira ele também fala do filho pródigo, sobre o trabalho do pai. E aí, o que eu entendo também aqui nessa parábola? Ele coloca as mulheres porque ele diz, todos estão de alguma maneira envolvidos nesse projeto, que é o projeto de Deus para salvar a humanidade. Você entende isso? Por quê? Porque quem trabalhava mais naquele tempo, naquele contexto, eram os homens. Então ele coloca esta parábola falando sobre mulheres, para dizer que também homens e mulheres, ou seja, é global, é para todos. Todos têm necessidades desse amor de Deus. Todos também podem se perder e precisam ser achados. Amém? E eu quero colocar aqui em alguns tópicos. Primeiro deles... Irmão, eu estou com muita vontade de pregar hoje. Eu vou falar uma coisa para você assim, vou falar de mim, eu não posso falar a vida de pregadores, porque cada um tem a sua própria vida, né? Às vezes a gente tem o costume de falar nós pregadores, ou nós, mas cada um é um ser humano diferente, então eu vou falar eu quanto pregador, né? Às vezes eu tenho muita vontade de pregar, às vezes eu tenho a missão de pregar, ou seja... eu não tenho uma mensagem, eu não tenho algo que é muito claro, algo que Deus quer falar com a igreja, eu tenho que buscar, procurar. Hoje, irmão, eu tenho a sensação, a convicção, a certeza de que essa palavra é para as nossas vidas aqui nesse lugar. Eu quero muito mesmo entregar isso e que o Senhor, Ele de alguma maneira, Ele, com a graça dEle, Ele possa fazer com que essa palavra alcance os nossos corações, porque é muito importante, é uma demanda atual. É algo real que está acontecendo na vida dos crentes, na vida dos filhos de Deus, na vida de profetas, de pastores, de líderes, de irmãos que foram chamados para servir, né? Você, irmão, que está me ouvindo aqui, de alguma maneira você tem algo da parte de Deus que foi colocado sobre a tua vida, e se isso não está sendo realizado, algo está perdido, e eu creio que nesses dias isso precisa ser achado, e você vai achar. Porque nós, às vezes, nos apoiamos com um pastor está fazendo o trabalho dele, o meu líder está fazendo o trabalho dele, mas você que me ouve aqui, você que veio a essa igreja hoje, você que tem vindo e tem entendido que Deus tem algo na tua vida, eu tenho algo para dizer. Deus tem para você, particular, algo preparado, e isso precisa ser colocado em prática. Se você é profeta, então é profeta. Se é mestre, se é evangelista, se é pastor,
Eu não sei qual é a sua chamada específica, mas o Espírito Santo já tem falado com você, irmão. E você sabe, e você precisa colocar isso em prática. Mas algumas coisas foram perdidas, irmão, né? Nós antigamente, eu vou falar um pouco sobre o que eu vivi. Nós antigamente, nós baseávamos muito a nossa vida no encontro, né? Quem foi para o encontro, a partir do encontro. Você que se converteu em outro lugar, certamente você teve algumas experiências que marcaram a sua vida, que marcaram o seu coração. No meu caso foi o encontro. E aí a partir daquele momento, as coisas que nós vivemos, a partir daquele momento, as experiências que nós tivemos. Quem já teve experiências maravilhosas com o Senhor aqui? Faz assim, ó, assim, isso. Não muda nada se fazer isso, mas fica mais bonito olhando daqui de cima. Então quando você faz assim, fica mais bonito. Então certamente você teve experiências maravilhosas com o Senhor que marcaram a sua vida. E que era algo tão intenso e forte que o desejo era viver aquilo para sempre, sim ou não? Quantas vezes nós fomos ao encontro, quantas vezes eu ouvi pessoas falando, eu queria morar aqui, eu não queria mais voltar para minha casa. E não é porque essa pessoa não gostava da casa, não é porque essa pessoa não gostava da sua família ou da sua vida, é porque teve uma experiência tão grande com Deus, teve uma visitação, um toque tão especial do Senhor, que não queria mais estar em outro lugar, porque estar na presença de Deus é o melhor lugar para se estar, irmão. Tem muitas coisas que alegram o meu coração e o seu. Se o Daniel estivesse aqui, acho que não veio, né? Deve estar chegando aí, ele chega daqui a pouco. Ele ia falar, eu vou dar lugar hoje aqui, irmão. Tem alguns momentos que nós temos experiências tão fortes com Deus, tão intensas com Deus, que é como se estivéssemos nos próprios braços do Senhor. E aí qual que é o nosso sentimento? Eu não quero nunca mais sair deste lugar, porque este é o melhor lugar do mundo. Eu gosto de outras coisas, eu me alegro com outras coisas, mas nada se compara a estar na presença do Eterno e ter a certeza que Ele nos ama e se importa conosco. E eu penso que prego a essas pessoas que Deus se importa. Então, por que eu digo que isso é tão atual? Por que é tão assombroso, eu diria, essa mensagem? Por quê? Porque se eu já conheço este lugar, se eu já tive essa experiência, se eu já experimentei, se eu já morei, se eu já desejei morar, se eu já desejei ficar neste lugar para sempre, eu sei que este lugar é o melhor lugar, amém? Mas então, porque em muitos momentos, em nossas caminhadas, nas nossas vidas, isso se perde. Por quê? Se eu sei que eu tenho o livre acesso, amém? Alguém tem que pagar para entrar na presença de Deus? Então não é por dinheiro, certo? Se eu sei que eu não dependo de ninguém para estar neste lugar, então é culpa de alguém eu não estar na presença de Deus? Não. O que eu estou dizendo para você é que nós temos muitos argumentos. Eu estou passando uma crise financeira, eu estou passando uma crise na minha saúde, eu estou passando uma crise familiar. Só que nada disso é um impedimento de você viver no lugar onde você teve a melhor experiência da sua vida. Mas nós somos seres humanos, irmão. E uma coisa que eu tenho entendido muito forte na minha vida é a humanidade do crente. Porque o crente, quando se converte, lá no primeiro amor, na conversão, muitas vezes nós nos sentimos indestrutíveis. Nós pensamos, agora que pode vir, Satanás. Meu Deus é grandão, eu quero ver você me encarar aqui. Já contei várias experiências aqui, a gente expulsava um demônio e já queria encontrar outro, irmão. Né? No começo tinha medo, só de ouvir falar naquela brincadeirinha do copo, né? Fazia o ritual, o copo não deixava você sair, você ficava ali até a noite, porque se eu for, esse demônio vai me acabar com a minha vida.
Depois você se converte, tem experiência com Deus. Você fala assim, expulsa o primeiro demônio, você fala, cadê o outro? Eu vou atrás desse diabo, ele não vai se esconder não. Por quê? Porque nós estamos convictos, cheios do poder de Deus, cheios do amor de Deus. Só que nós pensamos que isso, muitas vezes não precisa ter manutenção, ser renovado. E aí o que vai acontecendo é que muitas vezes isso vai se perdendo. Você já viu uma criança se perdendo? Ela se perde no mercado, por quê? Porque ela começa a mexer nas coisas, a procurar ali, ela distrai e se perde. Ela se perde na praia porque ela se empolga, vai brincando na água, vai brincando com a galerinha ali que começou a jogar bola, vai para longe dos pais e se perde. Você acha que alguma criança, ela vai para um mercado e fala assim, hoje eu vou me perder do meu pai? O plano dela é ir para a praia e falar assim, hoje eu vou me perder na praia. É claro que não, porque a criança, de uma maneira consciente ou inconsciente, ela sabe que o melhor lugar para ela estar é na presença dos pais dela. Porque é o lugar onde é mais seguro, é o lugar onde ela vai ser protegida, é o lugar onde ela vai ser suprida, é o lugar onde vai ser amada. Mas porque em algum momento ela se distrai com outras coisas, às vezes uma criança se perde da presença do pai. E às vezes essa criança sou eu e você. Porque a gente vai se distraindo com uma coisa, com outra, quando a gente vê, cadê o pai? Eu jurava que o pai estava aqui. Eu jurava que eu estava na presença de Deus. Eu jurava porque eu funciono na igreja, porque eu tenho um cargo, estava tudo certo na minha vida. Até descobrir que é possível cantar, é possível pregar, é possível dar aula no infantil, é possível servir na igreja de uma maneira externa perfeitamente, mas por dentro vazio, perdido. Mas não há alegria nisso, irmão. E você pode até funcionar durante algum tempo, mas vai chegar um momento que isso vai quebrar. E tem muita gente quebrada no meio da igreja, que perdeu o que era mais valioso, mas ainda não entendeu. E nesses dias o Senhor te trouxe aqui para dizer que você pode ter 10 dracmas e perder uma só. Se você perder uma só, você se torna incompleto, e as outras 9 não são suficientes para você seguir a sua caminhada. Quem entende isso? Porque muitas vezes, Wesley, que nós pensamos, eu perdi uma, mas tenho 9. Primeiro tópico, eu já estou começando a atropelar os tópicos aqui. Renan, eu vou pregar nos tópicos aqui. Ó. Renan falou, duvido que você vai conseguir. Vou provar para você aqui. Ó. Brincando. Primeiro, quando você percebe que algo importante se perdeu, pare e encontre. Primeiro tópico, se você anota, então anota aí. Se você não anota, você deveria anotar. Deveria, e amanhã meditar no que Deus está falando. Mas isso é conversa para um outro momento. Então o primeiro tópico é, quando você percebe que algo importante se perdeu, pare e encontre. O que essa mulher fez, irmão? Um dia, ela estava lá, na casa dela, e de repente, por algum motivo, ela foi contar as dracmas. Quem sabe foi num culto desse aqui. Ela veio no culto, achou que estava com as 10, achou que não tinha nada perdido. E aí ouviu essa palavra e falou, opa, é verdade, não tem mais 10 aqui, está faltando alguma coisa. E aí o que ela faz? Na hora, ela para o que ela estava fazendo. Por quê? Porque existem coisas que são princípios, que são bases, que são alicerces, que não podem ser perdidos na nossa vida. Se isso de alguma maneira está sendo perdido, se eu percebo que eu perdi isso na minha vida, eu preciso parar com o que eu estou fazendo e ir em busca de encontrar o que se perdeu. O que pode ser isso, irmão? Os meus valores.
Eu já disse isso aqui em outros momentos. Tem crente que no começo da sua conversão, ele tem valores, ele tem princípios, ele tem temor, ele deixa de fazer coisas mundanas, porque ele não quer desagradar a Deus. Mas vai caminhando, e aí vai entendendo, e aí vai ouvindo alguns irmãos pregando, dizendo que tudo que Deus se importa é que você seja feliz. Deus é um pai de amor, não importa o que você faz, o importante é você estar bem, você está feliz. Sabe o que é isso, irmão? Mentira. Existem valores que não podem ser substituídos, que não podem ser negociados. Tem algum crente que acredita assim comigo? Então por que nós mudamos os nossos valores? Porque muitos de nós às vezes perdemos os nossos valores. Então se eu olho para mim hoje e digo assim, Júnior perdeu alguns valores, qual que deveria ser a minha iniciativa, a minha decisão? Parar o que eu estou fazendo e resgatar esses valores. Tem alguém entendendo? Existem alguns valores que não podem ser negociados. Existem alguns princípios que não podem ser negociados. Existem algumas coisas que são base para a nossa vida, base para a nossa fé, não podem ser trocados. Então se você perdeu algum valor, para o que você está fazendo, irmão. Porque você pode andar, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque os valores precisam estar em primeiro lugar no nosso coração. O que Deus nos chamou para fazer. Segundo, irmão, olha aqui, não é o segundo tópico, dentro do que você perdeu. Se alguma coisa aconteceu na sua família, se você perdeu algo na sua família, se a sua dracma é o seu casamento, se a sua dracma são algum relacionamento, alguma coisa que você precisa acertar, então você precisa encontrar essa dracma. Tem alguém entendendo? Eu disse aqui no começo que algumas coisas estavam conectadas, porque eu vi a Lívia falando. Se você brigou com seu esposo, com sua esposa, pede perdão para ele aí. Como você vai adorar com bico? Combina. Se é uma só carne, eu estou brigado, não estou nem falando, e vou adorar o Senhor? Então de uma fonte agora pode jorrar duas águas? Sim ou não? E por que a gente perde isso? Então se a dracma que eu perdi é algo dentro da minha família, essa dracma precisa ser encontrada. Em outro tempo, o Diogo falaria aqui, fala a Deus. Eu estou saudoso hoje, irmão. Sentindo falta, Daniel não veio ainda, hein? Acho que hoje ele não vai conseguir chegar. Deve chegar depois do culto hoje. Não vem hoje? Ah, então ele não vem hoje. Se há algo na sua família que precisa ser refeito, restaurado, reconstruído, se essa é a dracma, então vá. Pare, irmão, o que você está fazendo. Para você poder encontrar isso. Caráter está relacionado um pouco com os valores, né? Mas o caráter é algo que precisa ser preservado na vida do crente, irmão. Quantas vezes a gente vê, eu quero contratar qualquer um, menos um crente. Irmão, é duro às vezes, como pastor da igreja, ouvir algumas coisas. Eu quero contratar alguém que não vai na igreja. Porque contratar crente, o crente chega cheio de unção no trabalho, né? Chega no fogo, no manto. Vou orar, estou orando, a gente vai jejuar. Daqui a pouco vai quando pode, vai quando quer. Começa a influenciar para o mal as outras pessoas. Compra e não paga. A gente sempre fala isso, né, irmão? Eu acho que a gente vai morrer falando isso. Por quê? Porque parece que não muda, né? O povo compra e não paga. Perdi o emprego, não tenho condição de pagar. Sabe o que você faz, irmão? Tem uma coisa maravilhosa. Procura a pessoa que você deve e fala assim, olha, eu estou com um problema.
Você pode me ajudar? Como a gente pode fazer? Eu quero acertar, não quero ficar te devendo. Mas tem gente que falta no culto porque está devendo. Ou então muda de lugar para sentar na igreja. Sentava aqui, agora eu vou sentar ali, porque eu estou devendo R$30 para a irmã ali, da Boticário. Comprei da Boticário e não paguei. Tá devendo na cantina e não paguei. Caráter. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós falamos aqui de coisas tão pequenas, parece que é irrelevante, né? Mas isso vai fazer o quê? Isso vai demonstrar como você leva o restante da sua vida. Se você não se preocupa em acertar alguma coisa, que por mais pequena que possa parecer, isso vai demonstrar como você enxerga a vida, como você vai levar a sua vida em todas as áreas dela. Então, caráter, amém? Caráter, a gente aprende isso, né? No discipulado. Caráter é o conjunto de atitudes. O caráter, ele existe na vida de todo ser humano, irmão. A diferença é que uns têm bom caráter e outros mau caráter. Você conhece algum mau caráter? Conhece? Eu também conheço. Agora cuide para você não ser o mau caráter. É isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Outra coisa, olha, presença de Deus. Tem vezes, irmãos, que nós estamos aqui, eu disse há pouco, na igreja, líder, ensinando pessoas, mas longe de Deus. Se você percebeu que você perdeu a presença de Deus, como é que faz isso, né? Deus está em todo lugar. Mas que você perdeu aquele entusiasmo, aquela ligação. Quem está na presença de Deus sabe o que eu estou falando. Tem certeza do que Deus está fazendo. Pode estar acontecendo o que for, a maior crise da sua vida. Você sabe que Deus está no controle, Ele vai ajudar você a passar por isso. Se você perdeu a presença de Deus, escuta. Para de pregar. Para de ensinar. Vai buscar a presença de Deus, aí depois você volta a fazer o que você está fazendo. Tem alguém entendendo? A dracma mais importante, irmão. Segundo tópico, agora sim. Se você perdeu algo dentro de casa, procure onde você perdeu. Perdeu dentro de casa, então quer dizer que está dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na nossa vida a gente perde a presença de Deus, a gente perde uma dracma e vai procurar preencher, ou vai procurar colocar outra coisa no lugar. E o que Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz? É um texto muito conhecido, 4 e 5, diz assim, 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu... Tem alguém que lê Bíblia aqui, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Agora o versículo 5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Ele está falando isso para uma igreja, irmão, que é uma igreja que aparentemente é uma igreja vigorosa, é uma igreja bíblica, é uma igreja de princípios, é uma igreja de pessoas que não enganam outras pessoas, que estão fazendo teoricamente o que Deus mandou fazer. Mas o que o Senhor Jesus diz a essa igreja: eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor.
abandonaram aquela experiência, abandonaram aquela presença, abandonaram aquela chama que estava acesa, que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Agora, irmãos, escuta uma coisa para refletirmos. É melhor viver nesse lugar onde a experiência, a presença de Deus, ela é real sobre as nossas vidas, ou melhor viver do jeito que a gente está vivendo hoje? Não são todos, né? Talvez você diga assim, eu estou ardendo, e glória a Deus pela tua vida, irmão. Se você está ardendo, você está ganhando alguém para Jesus, a gente vai batizar as suas almas que você está ganhando. Porque se você está ardendo só para você, tem alguma coisa fora do propósito de Deus. Quem está entendendo? Aonde arde o amor, o primeiro amor? A salvação. Aonde arde o primeiro amor? A conversão. Aonde arde o primeiro amor? Há pessoas voltando para Jesus, porque estão vendo o agir de Deus na sua vida. E aí ele fala assim, então, lembra da onde você caiu, aí trazendo para o que nós estamos falando hoje, lembra onde você perdeu a dracma, é lá que você vai encontrar ela de novo. Lembra! Então tem coisas que nós perdemos dentro da igreja, coisas que fazíamos, que vivíamos na igreja. Então não é lá na tua casa ou no seu trabalho que você vai recuperar, é dentro da igreja, na comunhão com os irmãos. Quem entende isso? Tem coisas, irmãos, que nós perdemos na nossa casa, na nossa família. Não vamos encontrar na igreja. Onde vamos encontrar? Em casa. Então, onde eu perdi a dracma, este é o lugar aonde eu devo encontrar. Aonde eu caí, este é o lugar que eu devo ir lá e me renovar e me restaurar. E eu preciso entender isso. Porque tem vezes que acontece o quê? Estou em crise em casamento, eu me enfio na igreja, me enfio no trabalho. E o que acontece? Você pode ter até resultado no lugar onde você está cultivando mais, mas você vai continuar incompleto, porque existe uma dracma perdida. E ninguém foi chamado para andar incompleto, irmão. Então, se você perdeu em casa, procure em casa. Se perdeu na igreja, procure na igreja. Se perdeu com amigos, procure aonde você perdeu, aonde você caiu, aonde você falhou, aonde você se perdeu. Procure neste lugar, porque é lá que você vai encontrar. Terceiro, acenda a luz, ninguém encontra nada no escuro. O que essa mulher fez? Vamos ler o texto, irmão, de novo? Se eu tivesse no caderninho, ia ter colocado aqui, ó, versículo 8 na frente desse tópico. Eu não estou, eu esqueci. Então, como eu estou aqui, eu vou ler o texto de novo. Versículo 8 diz assim, Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Amém? Era isso que eu queria ler. Não acende a luz. As casas antigamente eram diferentes, irmão. Hoje tem luz em todo lugar, né? De todo jeito. Mas ela foi acender uma candeia, acender uma luz, para poder procurar o que estava perdido. Por quê? Não dá para encontrar nada se estiver escuro. Você sabe disso, não sabe? Hoje em dia, irmão, tem tanta iluminação bonita, né? Você vai nessas lojas grandes aí, nesses home center, vai na internet, você fica doido com tanta coisa. Você fala, quero levar isso aqui para minha casa. Tem lustre que custa, sei lá, 100 mil reais um lustre. É mais caro do que tudo que a gente tem na vida. Alguém compra para pôr na sala, um lustre pendurado lá. Milhões deve existir, eu não sei. Tanta coisa linda, irmão. Tanta coisa luxuosa, maravilhosa, né? Que até enche os nossos olhos, com tanta beleza, algo nobre. Mas eu vou te dizer algo e lembrar para você, irmão. Nada disso pode custar milhões. O que for pode ser um lustre de diamantes, dos diamantes mais preciosos deste mundo. Nada disso vai se comparar à luz do eterno que brilha na minha vida e na sua.
que eu quero dizer para você? Deixa a luz brilhar na tua vida. Deixa a luz de Deus brilhar em você, irmão. Se algo deu errado na sua vida, se essa luz se apagou por algum motivo, deixa eu dizer algo maravilhoso para você. Quando uma lâmpada queima, você troca ela, a nova funciona normalmente, volta a iluminar aquele lugar. Então o que eu quero dizer para você, se por algum motivo essa luz se apagou, o renovo do Senhor está sobre a sua vida, e essa luz pode tornar a acender ainda com mais intensidade sobre você. Deixa brilhar. Parece que o crente tem medo hoje, irmão, porque a gente vê, sabe o que? Pessoas que querem encaixotar o crente na internet, e a gente se alimenta muito disso. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não quero expor ninguém, mas às vezes a gente vai ouvindo algumas pessoas: você não pode fazer isso, isso não é de Deus, desse jeito não é. Aí você ouve outro cara fala: você tem que fazer isso, porque é desse jeito. A internet é uma bênção, porque nos ensina muitas coisas, mas também é uma terra de confusão. E eu vim aqui dizer para você uma coisa: as primeiras obras que você viveu na sua conversão são essas que Deus quer que você faça nos dias de hoje. Volte às primeiras obras. É legal ouvir alguém na internet falando uma coisa bonita, há uma onda acontecendo, tem uma unção nova. Tudo isso, irmão, pode ser muito bom, mas o que Deus tem para você é o que você viveu no primeiro amor, e Ele quer que você volte a viver as primeiras obras. Alguém entende isso? É isso, irmão. Então a luz já brilhou em mim, eu ando meio apagadinho. Deixa a luz brilhar em você, irmão. Quando a luz brilha, alguém vai se levantar, o diabo, uma pessoa, o que for, manda para o quinto dos infernos e diz assim: eu sou iluminado porque o meu Pai é o Pai das luzes, e Ele é a luz maior, e Ele brilha na minha vida. Por favor, se você crê, aplauda bem forte, Senhor. Se você se permitir, no nome de um bem maior, Pasquale, as pessoas vão tomando aquilo que Deus te deu para fazer. Não é desse jeito, você faz errado, não precisa ser assim. Pode ser de outra maneira. Se fizer desse jeito é mais legal. O culto, as luzes, tudo isso é muito lindo, irmão. Mas o que é maior do que isso é a presença do Eterno no meio do culto, porque o culto continua sendo para Ele. Quando nós estamos aqui, não é para adorar a homens, mas é para adorar a Deus. E se o Senhor estiver, está tudo certo, irmão. Então deixa a luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Deus quer fazer na sua vida, irmão. Tem gente que perdeu a luz, anda meio opaco, sem sal, anda sem graça, triste, sem alegria. Por isso que eu disse que o Senhor ia renovar a alegria aqui hoje. Tem gente que só fica esperando a hora que Deus vai voltar, mas também não quer morrer. Não sabe o que quer da vida, está perdido. Eu não quero morrer, mas não quero mais viver. O que você quer, infeliz? Precisa decidir. Se você quer morrer, começa a orar: Senhor, me leva. Me leva, me leva, me leva, Maranata, eu quero ir. Se você quer viver, então diga: Senhor, brilha a tua luz em mim. Porque ao contrário disso, você está envergonhando o Evangelho. Porque é nas fraquezas que Deus opera com a sua força na nossa vida. E a alegria dele continua sendo a nossa força.
Então deixa a luz brilhar. Deixa brilhar, irmão. Procure isso mesmo. Procure com que o poder, com que a unção, com que o mover, com que o que Deus te chamou para fazer aconteça e se multiplique e cresça. E isso possa fazer com que o nome dele seja exaltado na sua vida. Quarto, quando a luz foi acesa, quarto tópico, quando a luz foi acesa, ela viu a necessidade de uma faxina. No escuro, irmão, a sujeira fica ali e ninguém percebe. Agora, quando eu acendo a luz, escuta isso. Quando você se posiciona em Deus, é claro que alguns ajustes vão ser necessários. É claro que eu vou ter que deixar algumas coisas. É claro que eu vou ter que mudar algumas coisas na minha vida. É claro que eu vou sair de uma zona de conforto. Porque Deus é a luz e Ele não vai ficar no meio da sujeira. Então, quando ela acende a luz, ela percebe que é necessário fazer uma faxina. O que dá para entender são muitas coisas. Uma delas é, ela estava vivendo no meio da sujeira sem perceber. No meio do lixo sem perceber. No meio de dores, no meio de decepções, no meio de frustrações. E eu vou dizer algo para você, irmão. O lixo, quando você vai estudar isso, você vai ver algumas casas não tinham porta, tinha janela, o chão era de terra, a poeira entrando, gente entrando com o pé sujo toda hora, a poeira entrando, o chão de terra subindo. Com certeza em algum momento essa dracma caiu no chão. Eu sou bom de imaginação. Aí começou a entrar a poeira, veio um vento mais forte, um dia deu aqueles ventos noroeste, que a gente fala aqui na Praia Grande, trouxe um monte de poeira para dentro de casa. Estava lá, caidinha no chão. A poeira escondeu. O que eu quero dizer para você, irmão? Que às vezes a sujeira, às vezes o lixo, às vezes a falta de uma faxina, a falta de organização, a falta de uma limpeza, elas vão esconder algo valioso que Deus tem para a sua vida. E aí era para uma luz brilhar, era para uma dracma valiosa aparecer, e o que aparece é lixo. O que aparece é terra. Quem dá valor para a terra, irmão? Poeira. Quem dá valor para a poeira? A dracma tem valor, mas o que estão vendo é a poeira. E aí ela faz o quê? Pega uma vassoura, irmão. Tem uma coisa profética para dizer para você hoje aqui nesse lugar. Está na hora de você pegar a vassoura. Não sei se você entende isso, porque são coisas que espirituais entendem as coisas espirituais. O que eu estou dizendo a você hoje aqui é espiritual. Está na hora de você pegar uma vassoura. Talvez você seja aquela pessoa que todo mundo diz, é a neura, é a neurótica da limpeza. Mas na sua vida emocional, na sua vida espiritual, está um caos. E a sujeira está tomando conta. Então chegou a hora de você pegar uma vassoura e varrer essa sujeira. Limpar. O que ele está dizendo aqui? Você precisa tomar uma atitude. Você precisa querer uma mudança. Está na hora de varrer, irmão. Está na hora de voltar às primeiras obras. O que ardia no seu coração? O que você queria fazer, irmão? Falar de Jesus para todo mundo. Está na hora de varrer, para você encontrar isso de volta dentro do teu coração. Qual que era o teu desejo? Era de adorar, sem pensar no que os outros estavam pensando. E isso foi sendo encoberto pela poeira, pelo lixo. É a hora de varrer, para que isso seja de novo restaurado dentro do seu coração. Alguém está entendendo, irmão? Porque o Senhor está operando aqui hoje. E o que estava perdido vai ser achado em nome de Jesus. É hora de varrer. Eu vou varrer.
Varrer, irmão, escuta isso. Às vezes a gente pensa, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que derrubar a casa, eu tenho que chamar 50 pessoas, alguém tem que me ajudar, o pastor, o Espírito Santo tem que vir aqui achar essa dracma. Às vezes é só varrer. A gente está esperando o sobrenatural, Deus falar, ou um profeta ser levantado, e é só varrer. É só pegar uma vassoura. É só acender a luz. É só você voltar a fazer o que você foi chamado para fazer. Parece tão distante. Parece que tem um abismo para você voltar a viver como no primeiro amor. E olha como Deus é maravilhoso. Me trouxe aqui hoje para ser boca dele aqui para dizer: é só uma vassoura. É só dar uma varrida. É só organizar as coisas. É só limpar a sujeira. É só remover o que não tem que estar dentro da tua casa, dentro do teu coração. Limpa, que logo o que é valioso vai aparecer. Eu falei que estava doido para pregar hoje aqui. Quinto, 5 de 6. Esse daqui, irmão, isso daqui precisa ser uma regra na nossa vida. Não se acostume com menos do que Deus deu para você. Você precisa entender isso. Porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação inacreditável. Nós somos criados para viver algo extraordinário. Não está rolando, não está acontecendo, eu me adapto ao que tem. Eu gosto de comer arroz, feijão e frango, mas não tem frango, como só arroz e feijão. Tudo bem acontecer isso em um momento difícil, amém? O que não está tudo bem é eu me acomodar a não ter mais um franguinho para comer junto com arroz e feijão. Me acomodar nesse mundo. E o que eu estou dizendo para você, irmão, tem coisas que a gente lê a Bíblia, lê, e parece que Deus só mostra quando Ele quer falar. E eu já li esse texto várias vezes, irmãos, até nesses dias entender que ela não perdeu a única dracma que ela tinha. Ela tinha 10, só perdeu uma. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto desta maneira, porque ela continuou com 9. Mas essa mulher, Jesus está nos ensinando algo através dessa parábola. Os 9 são bons, mas Deus me deu 10. Se Ele me deu 10, eu não quero 9, eu quero viver com tudo que Deus me deu. Não aceite, não se acostume a viver com menos do que o que Deus prometeu para a sua vida. Você é um filho, você é uma filha de Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não pode se acostumar a viver como se não tivesse valor. Não se acostume. Eu quero que você diga assim: eu não aceito viver com o que Deus, eu não aceito viver com menos do que o que Deus preparou para a minha vida. Em nome de Jesus. Eu não aceito. 6 e último. Eu quero que você abra a Bíblia em Salmo 51, por favor. Salmo 51. Esse tópico eu escrevi assim, quando ela encontra a dracma, encontra também alegria. Salmo 51, versículo 12, Davi diz assim, é um salmo maravilhoso, é quando Davi está se arrependendo, ele está orando, ele diz assim: restitui-me
a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário, com um espírito obediente. Davi, ele está orando, ele está dizendo: cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Ele diz: restitui a alegria da tua salvação. Ah, que coisa linda, irmão. O texto diz assim, versículo 9: e quando a encontra, Lucas 15, 9, o texto da dracma, e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, pois encontrei a minha dracma perdida. Eu descobri que tinha alguma coisa fora do lugar. Eu descobri que algo foi perdido. Eu me posiciono, eu acendo a luz, eu busco ao Senhor enquanto é tempo, eu busco ao Senhor enquanto se pode achar. Eu pego uma vassoura para varrer, tomo uma decisão de andar na presença do Senhor e de fazer a vontade dEle, de ser obediente. Quando eu me torno obediente, quando eu coloco essa obediência em ação, então há uma limpeza espiritual. Toda poeira, toda sujeira, todo lixo, isso vai embora. O que acontece? A dracma é encontrada, e quando a dracma é encontrada, a alegria é restituída. Então existe festa neste lugar. Quando o que estava perdido é encontrado, então neste lugar existe alegria. E eu creio que esta restituição está sobre a igreja viva hoje. Eu creio que a alegria do Senhor está sendo restaurada, renovada na minha vida e na sua. Eu creio mesmo. Procure enquanto há tempo. Se o Senhor está falando, então é o tempo. Então ainda dá tempo. Eu preciso me posicionar. Eu preciso colocar isso em prática. Olha que coisa linda, irmão, escuta. Eu cheguei em um ambiente e eu descobri que tinha perdido algo. É o que a parábola está mostrando. Então eu fico angustiado. Eu fico apreensivo. Eu quero restaurar aquilo que estava perdido. Então eu faço a minha parte. Eu acendo uma luz, eu pego uma vassoura, eu tiro a sujeira, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu paro o que eu estou fazendo, eu largo as distrações, eu largo as coisas que são menos importantes. Por quê? Porque eu identifiquei que algo muito importante foi perdido na minha vida. Quando eu entendo, então eu paro. Eu acendo a luz, eu varro. Quando eu varro, eu encontro. E quando eu encontro a alegria, perceba o que o Senhor está falando, irmão. Você chega num lugar de angústia, num lugar de apreensão, num lugar de perca. Se você tomar as atitudes corretas, se você fizer as coisas que devem ser feitas, este mesmo lugar que estava sujo agora está limpo, que era de tristeza, de apreensão, de medo, agora é um lugar de alegria. Tem algo espiritual aqui nessa noite. Escuta isso, porque só vive quem crê. Quando eu preciso de dinheiro, eu trabalho, no fim do mês eu tenho salário. As coisas espirituais não funcionam desta maneira. Elas só funcionam para aqueles que acreditam. Então, o que nós vemos aqui, quando eu entendo que quando eu preciso restaurar algo que foi perdido, o meu ambiente, o meu cenário, o lugar aonde eu estou também é transformado, irmão. Eu posso dizer que a casa que antes era de choro, agora é uma casa de alegria. Eu posso dizer que há pouco, como eu disse, uma vida que estava preto e branco, sem graça, sem motivação, sem alegria, que o lugar era de tristeza, de dor,
de desânimo. Então esse lugar é lugar de festa agora. Eu quero dizer e eu creio que os filhos de Deus, as suas casas, suas famílias serão um lugar de festa. Por quê, irmão? Porque nós temos luta, mas Deus vem com a sua intervenção divina, muda o cenário, transforma aquilo que nós não podemos fazer. Então o lugar que era de choro, que era de tristeza, agora se transforma em um lugar de alegria, em um lugar de festa. E o que eu creio, o que eu mais creio na minha vida, é que Deus transforma a sua vida para transformar outros. Então a alegria não é só sua. Chama os amigos, chama os irmãos, chama a família, chama todo mundo, porque eu estava perdido, eu tinha perdido algo valioso, mas agora foi encontrado. Irmão, hoje é dia de festa aqui nesse lugar. Hoje é dia de alegria aqui neste lugar. É um renovo de alegria, é um renovo ministerial, é um renovo de unção, é um renovo no seu chamado, é um renovo no que Deus tem para a sua vida. Deus não errou quando Ele te chamou, Deus não te esqueceu no meio do caminho. Alguma poeira encontrou, escondeu alguma dracma, mas Deus veio aqui para hoje te dizer que o que Ele te deu é seu, Ele não tomou de volta, você só precisa achar. Se Deus te deu 10, você tem 10, então alguém se alegra com isso? Vamos orar, eu quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar por isso. Há uma unção de renovo hoje aqui, irmão. Não tem como sair de um culto desse sem fazer uma oração profética aqui. Não tem, irmão. Tem duas coisas que eu quero orar aqui hoje. Fazer uma oração com você, que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Primeiro é que a alegria precisa ser renovada sobre a tua vida. A primeira oração que eu quero fazer aqui, irmão, é se você tem andado e falta alegria, se o que tem de alguma maneira sobressaído na tua vida são os problemas, são a tristeza, é o desânimo, é alguma dor que você tem, então eu quero que você venha aqui na frente, porque o Senhor, Ele pode transformar esse choro em alegria. E o segundo, irmão, é se você entende que você perdeu algo valioso que Deus te deu. Hoje é o lugar de encontrar. Talvez você não vai encontrar aqui, irmão, mas o fator, a decisão de você sair do teu lugar e vir aqui na frente para receber uma oração, você está dizendo no mundo espiritual: eu entendi, agora eu vou procurar, eu vou acender a luz, eu vou pegar a vassoura, eu vou pôr as coisas no lugar, eu quero encontrar o que estava perdido. Então nós vamos fazer duas orações aqui. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente já. Se você precisa que a sua alegria seja renovada, hoje é o dia aqui neste lugar. Se você entende que você perdeu algo precioso no meio do caminho, que alguma coisa encobriu isso, hoje é o dia de encontrar, irmão. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Se você não vive mais o que você vivia nas primeiras obras, hoje é dia de restaurar isso aqui na presença do Senhor. Nós vamos orar aqui, pode vir, irmão. Sai do teu lugar, por favor. Eu não falo 2, 3 vezes para você sair do teu lugar porque eu quero encher esse lugar aqui, não. É porque eu sei que há uma necessidade no mundo espiritual de que algo seja ligado na sua vida, irmão. E é um ato profético mesmo. Você sair daí é você dizendo assim: eu entendi, Deus tem falado, eu entendi, e eu não quero mais permanecer neste lugar, eu não quero permanecer com nada perdido na minha vida. Podem orar, irmãos, podem orar. Orem com autoridade, orem com ousadia, orem com direção, de renovo, de restauração.